Bom dia, gente. Como eu prometi, a aula de pintura de folhas, maçãs e florzinhas para iniciante. Você que quer começar a pintar, né, em época de pandemia, onde a gente teve que se habituar a esse novo normal, né? Nada melhor do que fazer uma arte terapia. Eu digo que a arte terapia ela nos ajuda a manter a cabeça da gente ocupada, né? E para quem não sabe pintar e tem vontade de começar a pintar, então hoje essa aula é para você. Lembrando que eu sou a professora Andréia do Ateliê Prof. Andréia Mãos de Fadas. Dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal, dá o seu like para ajudar o canal, para que eu possa trazer mais dicas de pinturas para vocês. O risco das maçãs, tá? Estará disponível no meu Facebook, no Ateliê Prof. Andréia Mãos de Fada, onde vocês vão estar imprimindo o risco e aprendendo a pintar. Hoje eu vou ensinar a pintar as folhas, tá? As folhas e a florzinha, certo? Então vamos lá. Quais são as tintas que eu vou utilizar para pintar as folhas? O marfim, o verde oliva e o sépia, tá? Gente, eu particularmente gosto muito de utilizar a tinta Acrylex, tá? Eu já me habituei a utilizar a tinta Acrylex, então eu só utilizo nas minhas pinturas a Acrylex. Os pincéis, pincel Condor, Tigre e o pincel Filete. É aquele bem fininho pra gente tá fazendo, ó. Pincel bem fininho para tá fazendo os contornozinhos, tá? Então vamos lá. Lembrando que essa folha, as duas folhinhas que eu vou ensinar, é para quem vai iniciar na pintura, certo? Então eu vou fazer as folhas mais lisas. Tem, para quem já tem um pouquinho mais de prática, tem as folhinhas com dobraduras ali, com ruguinhas, tá? Hoje eu vou ensinar para quem vai fazer as folhinhas, quem vai iniciar na pintura, certo? Gente, uma dica legal é trabalhar sempre com o diluente. Por que o diluente? O diluente faz a tinta deslizar melhor no tecido. Então vamos lá. Com um pouquinho de diluente, eu vou espalhar um pouquinho na folha, não em todos os lugares, tá? Somente em alguns lugares. Com a tinta marfim, eu vou dar a luz à minha folha, ó. Coloca a tinta marfim e espalha ela sobre o tecido, ó, dando a luz da folha, ó. Passa a tinta marfim e espalha ela bem sobre o tecido, certo? Agora eu vou iniciar a folha em si. Com um lado do pincel, eu vou colocar a tinta em um lado somente do pincel. O lado que a tinta está no pincel sempre virado para fora. Então, eu vou colocar no pano e vou puxando. Puxa a tinta e vou puxando ela para dentro da folha, para o meio da folha, digamos assim. Lembrando sempre, gente, a tinta ela tem que ir fazendo o contorno da folha, nunca reta, sempre o contorno do risco da folha. Novamente, coloco a tinta verde um lado só do pincel, coloco no risco e puxo. Tiro o excesso daqui da borda, ó, da bordinha aqui, e vou puxar o restante da tinta para dentro. Vamos para o outro lado.
tinta em um lado somente do pincel, com o pincelzinho de pé, encosto no tecido e vou fazendo o contorno do risco da folha. Puxo o excesso para dentro. Novamente, tirando o excesso da tinta, puxando ela para dentro. Ó, alisando bem o restinho da tinta que ficou. Primeiro passo da nossa folha está pronto, certo? Agora eu vou trabalhar com o sépia, certo? Então vamos lá. Novamente, tinta sépia em um lado só do pincel, eu vou escurecer um pouquinho a minha folha. Coloco um pouquinho de sépia e puxo para dentro, tirando o excesso do contorno, puxando para dentro, sempre para o meio da folha, da folha. Escureci um pouquinho. Com um lado de tinta no pincel, com o pincel de pé, eu vou fazer o meio da folha, vou dividir a folha ao meio. Com o pincel de pé, encosta no tecido e só vai puxando até chegar ao finalzinho da folha. Ficou o excesso, ficou a marca, digamos assim. Essa tinta não pode ficar marcada, então eu vou puxar para fora agora. Para fora da folha. Ó, aqui eu escureci a minha folha, ó. Coloca pouquinha tinta no pincel, gente. Ó, escureci a metade da minha folha. Olha aí. A folha está escurecida. Agora eu vou trabalhar a parte da luz da folhinha, tá? Então vamos lá. Sempre, ó, notem que eu não tô lavando o pincel, eu só estou limpando o pincel. Com o marfim, um lado de tinta no pincel, eu vou fazer a luz da folha, ó. Tiro o excesso da tinta. Ó. Gente, essa folha é simples de fazer e ela é bonita de pintar. Ela fica muito bonita depois de pintada. Achou que ficou muito pouquinha tinta? Coloca mais um pouco e puxa para dentro. Ó, eu tô dando a luz na folha. Terminei a parte da luz. Preciso fazer as vergurinhas de dentro da folha. Com o mesmo pincel, pouquinha tinta, vou colocar no meio e vou puxar para fora, ó. E está pronta a nossa folha. Espero que vocês tenham gostado. Ah, vamos fazer as florzinhas, né, gente? Tá, então vamos lá. Método simples, bem rápido de fazer a florzinha. Qual é a cor que eu vou utilizar? O rosa escuro, tá? Rosa escuro e o branco, certo? Então vamos lá. Sempre quando aqui eu risquei as folhinhas, gente, mas eu particularmente eu não gosto de riscar folhinhas quando o risquinho das flores é muito pequenininho. Então vamos lá. Eu vou fazer manchinhas de rosa com a tinta rosa, ó. Bolinhas. Esse método é um método prático para fazer flores rápidas, tá? Florzinhas rápidas. Novamente, faço 3 bolinhas, digamos assim, com a tinta desejada que você queira a cor da sua flor, tá? Pode ser rosa, pode ser vermelha, pode ser a cor que você preferir. Deixa a seu critério. Com o branco, com a tinta branca, sempre a tinta em um lado só do pincel, eu vou encostar o pincel, afirmar o pincel, ó, tá vendo? Eu tô firmando e puxa para dentro. Pega novamente a tinta branca, encosta no tecido e puxa para dentro.
Lembrando que vocês vão fazer as pétalazinhas sempre levando elas para o meio da bolinha, ó. Tô formando a florzinha, estão vendo? Ó. E assim nas outras bolinhas, ó. Tinta branca, aperto no tecido e puxo para dentro. Coloca a tinta branca, aperta no tecido e puxa para dentro. E assim eu vou formando as florzinhas. Vamos lá? Vou terminar rapidinho essas florzinhas aqui, pra gente já fazer os miolinhos e os miosotes, que a gente chama, tá? Com o verde. Pego o branco, aperto no tecido, puxo para dentro. Terminamos a parte do cachinho de flores. Com o verde oliva, o mesmo utilizado nas folhas, e o branco, agora eu vou colocar um lado no pincel verde, o outro lado do pincel branco. Com o pincel de pé, eu vou fazer batidinhas pertinho das flores para fazer os miosotes verdes, que vão fazer a vez das folhinhas. Novamente, um lado verde, um lado branco, e vou bater no tecido para fazer os miosotes brancos, os miosotes das flores, certo? Com o mesmo pincel, eu usei aqui, gente, um pincelzinho número 10 da Condor. Aqui no meu pincel, ó, se vocês notarem bem, eu cortei as cerdas e lixei para ele ficar mais maleável da gente trabalhar. Mas os pincéis eu deixo a critério de vocês. Mergulho o pincel na tinta sépia, aperto no tecido e solto. De novo, sépia, mergulho no tecido e solto. Tá feito os miolinhos, certo? Gente, com o pincel filete, aquele bem fininho, eu vou fazer os galinhos que já estão riscados aqui. Normalmente eu não risco, mas para quem está iniciando, é bom riscar para ter uma ordem, né? Então, vamos lá. Faz galinhos para fora do conjuntinho aqui de flores. Ó, fiz mais 2, vou fazer mais um e vou fazer mais um. E está pronto o nosso raminho de flores. Então, hoje nós aprendemos as florzinhas e aprendemos a folha. Lembrando, folha, que tinta que eu vou utilizar? O marfim para fundo, o verde oliva e o sépia, certo? No próximo vídeo, eu estarei ensinando a pintar a maçã. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, me chame no meu Face, no meu WhatsApp. E até o próximo vídeo. Beijo no coração de todas.